Um abençoado Natal a você e a sua família. Que bom podermos estar celebrando essa data tão importante que mudou o mundo, né? Nós contamos os anos antes e depois de Cristo. É uma data muito significativa. E eu gostaria de trazer uma pequena palavra, porque eu acredito que você e sua família já fizeram a leitura bíblica. Se vocês não fizeram, parem o vídeo e façam. Porque é importante nós também termos esse hábito de nós pegarmos e lermos e também tentarmos interpretar o que isso significa para a nossa vida. Porque eu vou falar para vocês aquilo que mais me toca nessa passagem, que é a parte do Emanuel, que significa Deus conosco. Chamamos Jesus de Emanuel, mas o que isso significa de verdade para mim e para a tua vida? Primeira coisa é que Ele é Deus. E essa é a parte que muitas vezes, se tu não consegue compreender, todo o resto do ministério de Jesus, a crucificação, a ressurreição, ela fica um pouco, nossa, mas será que isso aconteceu? Muitos não acreditam nisso porque não acreditam em milagres. E o primeiro ponto para você poder acreditar nisso, você tem que entender que Jesus é Deus. Aquela criancinha que nasceu numa estrebaria, humilde, é Deus. Aquela criança frágil, né? Lembrem dos filhos de vocês, quando pequenos, quem tem ainda bebê no colo. Assim frágil veio o nosso Deus. E quando tu consegue realmente acreditar que Ele veio como ser humano, o resto que Ele faz começa a fazer sentido. Porque o mais difícil é entender que Deus veio se fazer fraco no nosso meio. Isso é o mais incrível. E Ele veio, Ele não mandou alguém no lugar dele, né? Muitas vezes pessoas importantes mandam outros, secretários, pessoas para tomar o lugar. Ele não. Ele até avisou por outras pessoas, pelos profetas, veio, né, João Batista avisar que ele ia vir. Mas no fim, quem foi lá e tomou o papel de passar pela cruz e morrer por nós foi Deus. Então, acredite que Ele é Deus. E a segunda coisa é que Ele veio como ser humano. E quando a gente entende que Jesus era Deus, mas também ser humano, podemos também trazer isso para mais perto de nós. Porque é isso dizer que Deus conosco, Deus veio até nós. Ele não ficou lá em cima no céu olhando e tentando resolver aquilo que a gente tenta fazer. Ele veio até nós. Ele veio de forma visível, em forma de carne. E a gente pode, para isso, parar e pensar: então Deus entende o que eu estou passando. Porque talvez você esteja na sua vida passando por solidão, por luto, se sente traído, ou até, eu continuo orando, mas Deus não me responde. Parece que Deus não está comigo. Jesus passou por tudo isso. Ele foi traído por amigos. Ele foi sozinho para a cruz, né? Ele não teve nenhum amigo dele junto crucificado. Ele orou para Deus pedindo para que Ele livrasse ele do destino dele. Mas ele fez como a vontade do Pai. E ele perguntou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Então, se você se sente abandonado, saiba que Jesus sabe como você se sente. Mas graças a isso que Ele fez, você pode ter certeza que Deus está contigo, que Ele é Emanuel. Jesus subiu aos céus, mas Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que também é Deus. E nós estamos o tempo todo com esse maravilhoso Deus. E algo que sempre nós temos que nos lembrar é: Deus é conosco. Deus. E será que nós somos com Deus? Será que nós estamos com Deus, mesmo que Deus nunca nos abandone? Será que nós estamos? Porque para estar com Deus, e agora eu quero lembrar de José, quando nós, claro, para estarmos com Ele nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nos relacionarmos com Ele.
mas estar com Deus exige coragem. José, ele demonstrou nessa história muita coragem. Primeiro, coragem para abandonar sua reputação, pois ele sabia que ou as pessoas iam saber que ele desonrou sua mulher, porque ela engravidou antes de casarem, ou que a sua mulher foi infiel e ele aceitou estar com uma mulher que foi infiel a ele. A reputação dele foi por água abaixo. Ou talvez nós temos que também, como José, abrir mão, ter coragem para abrir mão e suportar o desprezo das pessoas, porque José poderia tentar contar: gente, ele é filho de Deus, mas quem ia acreditar? O pessoal ia falar: coitado, né? Ou iam dizer: esse cara tá louco, ou que ingênuo. Ele acreditou naquilo que a esposa falou. E muitas vezes nós, como cristãos, somos vistos como ingênuos e as pessoas pensam isso da gente. Não aceitam essa palavra de esperança que nós queremos trazer para elas, que Deus é conosco, que Ele veio em forma humana. E ainda também, José teve que ter coragem para abrir mão dos seus direitos. Naquela época era muito comum, era o direito do pai escolher o nome do seu filho. E o anjo diz: você vai chamar ele de Jesus. Significa dizer que quem manda em você é esse bebê. Não é você que manda nele. É abrir mão do seu direito, abrir mão de si mesmo. E hoje em dia só se fala: eu tenho os meus direitos e eu quero exercê-los. Então, para estarmos com Deus, nós temos que abrir mão de quem nós somos e permitir que Ele seja na nossa vida. E por último, e o mais importante, para nós estarmos com esse Deus, nós precisamos ter coragem de admitirmos que nós somos pecadores. Porque senão, a gente não precisava de um Deus que viesse e fosse nosso Salvador. E para isso nós precisamos ter muita coragem de admitir: eu sei que eu não amo o meu próximo como eu deveria, que eu não me relaciono com Deus como eu deveria buscá-lo de todo o meu coração. Mas é por isso, por quem reconhece e se arrepende, que Deus veio e é conosco. Então, nós temos que lembrar disso, de sermos corajosos, como José foi, mas mais corajosos ainda como Jesus, porque Jesus, ele foi corajoso até a morte de cruz por mim e por você. E ele fez isso porque ele tinha amor, porque ele tinha o amor do Pai. Então, se falta coragem para nós, que nós possamos sempre olhar para esse menino Deus e lembrarmos que o nosso Deus nos ama tanto, que Ele quer ser um Deus conosco e Ele está conosco. E assim nós podemos estar com Ele também. E eu desejo a você e a sua família que nesse momento que vocês estejam ouvindo isso, que vocês possam fazer agora uma oração de agradecimento a esse Deus que é contigo, que é comigo e é conosco, com todos nós. Um abençoado Natal para cada um de vocês. Um grande abraço.